A Igreja Cristã Maranata está presente em nações de todos os continentes do planeta. Igrejas de países nas 3 Américas, Europa, África, Ásia e Oceania, conectadas pela mesma doutrina, pela direção do Espírito Santo de Deus e unidas pela Palavra Viva. Irmãos de todas as partes do mundo participam de um mesmo culto, em conjunto, no mesmo corpo e no mesmo Espírito. Através do sistema de transmissão, os membros da Igreja Cristã Maranata de todo o planeta vivem um momento de unidade e comunhão, como viveram os hebreus na saída do Egito e os discípulos com o Senhor Jesus na véspera de sua morte na cruz do Calvário. Pessoas de todas as partes do mundo têm sido alcançadas pelo Evangelho eterno e pela mensagem da breve volta do Senhor Jesus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos começando o programa da Igreja Cristã Maranata, anunciando o Evangelho Eterno. Um programa que é feito com carinho e especialmente para você e para toda a sua família. E nós continuamos produzindo o maior e mais rico conteúdo com a abordagem profética sobre o tema O Tabernáculo. No programa de hoje, no quadro Lições do Manaim, você continuará vendo os pastores Daniel Moreira e Sérgio Souza abordando este tema, desta vez introduzindo o assunto As Vestes Sacerdotais. Logo depois, no quadro Acessibilidade, você assistirá a doutora Maria Amin falando sobre surdo-cegueira. No quadro Perfeito Louvor, vamos aprender com a professora Janaína Zumac o louvor Maranata, Jesus breve virá, dessa vez para a escaleta. E na aula para as crianças, intermediários e adolescentes, a professora Letícia Lírio falará sobre o sacerdote e o altar dos holocaustos. Assista agora ao quadro Lições do Manaim. Este é o quadro Lições do Manaim. Deus abençoe a todos com a paz do Senhor. Pastor Sérgio, a paz do Senhor. A paz do Senhor a todos. É uma satisfação muito grande contarmos com sua audiência. Temos recebido diversas mensagens com testemunhos e comentários sobre o programa Anunciando o Evangelho Eterno. E você também pode participar. Está aparecendo na tela um QR Code. Você pode aproximar a câmera do seu celular deste QR Code e será direcionado para o número do WhatsApp, através do qual poderá nos enviar uma mensagem. Participe. Envie sua experiência, sua mensagem, sua pergunta, sua sugestão. Citaremos algumas mensagens que recebemos nos últimos dias. De Brasília, Distrito Federal, veio uma mensagem de Ana Luísa Dias de Araújo Maciel, que disse: eu e a minha família estamos recebendo grandes bênçãos com a profundidade dos assuntos tratados no Lições do Manaim. E ela acrescenta: Jesus, nosso sumo sacerdote, que entregou a sua vida por nós, para termos acesso a esta nova aliança. Entendeu o assunto. Glória a Deus. Um Gildo Elcio Silva Baeta, de Xinguara, Pará, escreveu: o programa Anunciando o Evangelho Eterno tem sido uma bênção para nós. Temos aprendido muito sobre o tabernáculo e os segredos da eternidade. E nós deixamos uma pergunta daquele assunto do sacerdócio universal do crente, e a pergunta foi:
o que é necessário fazer para exercer esse sacerdócio universal. Interessante que nós recebemos inúmeras, foram muitas respostas. Só podemos selecionar algumas por conta do tempo. Uma delas veio da nossa irmã Evinha, da Espanha. Um abraço aos nossos irmãos da Europa Ocidental que sempre estão conosco. E a irmã Evinha disse: clamar pelo sangue de Jesus para perdão dos pecados e entrar em comunhão com Deus para exercer o sacerdócio universal. Adriana Vargas de Oliveira, de Barra do Piraí, Rio de Janeiro, escreveu: a oração, o clamor pelo sangue de Jesus, nos leva a uma comunhão com o Senhor. Pedimos perdão e temos nossa vida purificada no sangue de Jesus, onde podemos falar com Deus e obtermos sua resposta. Com isso, exercemos o nosso sacerdócio. Que coisa, né? Resposta muito bem dada dentro daquilo que foi trazido. Objetiva. Glória a Deus. E ainda de Minas Gerais, cidade de Ferruginha, Cássio Luiz comentou, respondendo: tudo o que precisamos é nos apropriarmos do poder redentor e mediador do sangue de Jesus, no qual temos garantida a entrada pela fé na presença do nosso Deus. Amém. Agradecemos a participação de todos que nos enviaram seus comentários. Nos 2 últimos programas, falamos sobre o sacerdócio universal do crente, mostrando diversos aspectos proféticos da figura do sacerdote do Velho Testamento e a prática do sacerdócio universal do crente a partir do Novo Testamento. Uma das revelações de Deus no Velho Testamento sobre o ofício sacerdotal eram as vestes que os sacerdotes deveriam utilizar. As vestes sacerdotais apresentam uma riqueza profética extraordinária entre essa figura do Velho Testamento, o sacerdote, e o ministério do Senhor Jesus. Hoje, portanto, falaremos sobre as vestes sacerdotais, as roupas que os sacerdotes utilizavam no ofício deles no tabernáculo, começando com a leitura do texto bíblico que está em Êxodo 39, verso 1. Que assim diz: fizeram também as vestes do ministério para ministrar no santuário, de pano azul e de púrpura e de carmesim. Também fizeram as vestes santas para Arão, como o Senhor ordenara a Moisés. Nas semanas em que estudamos sobre o tabernáculo, vimos que o sacerdote era uma figura importantíssima no serviço daquele local da habitação de Deus. Está aqui a ilustração do tabernáculo na tela, que tantas vezes temos visto as revelações, as orientações de Deus, também na maquete ilustrativa. Então, neste local da habitação, Daniel, de Deus com o seu povo, o sacerdote, essa figura importantíssima, era escolhido entre a linhagem de Arão. Arão foi irmão de Moisés, era sumo sacerdote. E o sacerdote era escolhido entre a linhagem dele, e Arão fazia parte da tribo de Levi. A tribo de Levi, além dos sacerdotes que tinham origem nessa tribo pela linhagem de Arão, a tribo de Levi, ou os levitas, era de onde saíam as pessoas que cuidavam de todos os demais serviços no tabernáculo. Então, os levitas cuidavam da administração, de todo esse apoio, o auxílio às atividades dos sacerdotes. Armar o tabernáculo, desarmar o tabernáculo. Tudo eram os levitas que faziam. E o sacerdote era um homem que servia de intermediário entre Deus e o povo. Podemos, então, de forma didática, dizer que
o sacerdócio no Velho Testamento era essa mediação ou intermediação que se fazia entre Deus e o homem, ou seja, o ofício sacerdotal. Porém, Sérgio, isto mudou com o Novo Testamento. Quando? A partir do momento que o Senhor Jesus derrama o seu sangue na cruz. Deus estabeleceu o que ali com o homem? Estabeleceu um novo pacto, uma nova aliança, a partir do sacrifício do Senhor Jesus. E a Bíblia afirma, Daniel, que, tendo sido crucificado, o Senhor Jesus deu um grande brado. Ele, na verdade, Jesus, lá na cruz, deu um brado, expirou, sangue derramado e morreu. E naquele instante, o templo que havia lá na cidade de Jerusalém, um templo que tinha também este ambiente, essa cortina, este véu, o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, como está registrado na Bíblia, em Marcos, capítulo 15, versículos 37 e 38. E diz assim a palavra de Deus: E Jesus, dando um grande brado, expirou, e o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Pelo sangue do Senhor Jesus, deixou então de existir a restrição para somente o sumo sacerdote entrar no Santo dos Santos e ver a manifestação de Deus. Sentir a alegria deste véu rasgado é um privilégio dos santificados e dos crentes em Jesus. O que se trata, na verdade, do sacerdócio universal do crente, que é o direito que todo crente tem de ir à presença de Deus Pai através ou pela fé em Jesus. E é universal, Sérgio, porque esse direito, preste atenção, esse direito é dado a todos os crentes em Jesus. Amém. E no Novo Testamento, portanto, o Senhor Jesus é o grande sumo sacerdote, isto é, todas as funções do sacerdócio aqui do Velho Testamento, tudo que nós já mostramos, explicamos, essas funções se completam em Jesus, que também é o único mediador, não mais o sacerdote antigo. Agora é o Senhor Jesus, o único mediador entre Deus e o homem, como está na Bíblia. Podemos citar primeira carta a Timóteo, capítulo 2, verso 5. Diz assim: porque há um só Deus, preste atenção, e um só mediador entre Deus e os homens. Quem é? Jesus Cristo, homem. Amém. Agora sim, como sequência ao estudo do tabernáculo, estudaremos sobre as vestes sacerdotais, porque estas vestes, em sintonia com o contexto profético do tabernáculo, também nos apontam para o Senhor Jesus. As vestes sacerdotais foram instituídas para glória e ornamento, e cada detalhe destas vestes sacerdotais apontam para aspectos proféticos do ministério do Senhor Jesus. Na verdade, o serviço no tabernáculo, realizado pelos sacerdotes, isto é, por aqueles que tinham um ofício sacerdotal, era prestado em função do objetivo principal do tabernáculo, que era Deus habitar com o seu povo. Sim, Sérgio. E para que o sacerdote pudesse ministrar no tabernáculo, inclusive nesses dois locais, o lugar santo e o santo dos santos, como diz a palavra,
além das diversas orientações reveladas por Deus, eles teriam que ter vestes próprias, reveladas por Deus, que são as vestes sacerdotais. Amém. Não era de qualquer jeito. Não era de qualquer jeito. Que eles iriam exercer aquele ofício. Havia uma vestimenta apropriada para isto. E nós vamos agora participar do louvor e em seguida vamos mostrar todos esses detalhes das vestes sacerdotais. E eu lhe convido a participar conosco deste louvor. Experimente louvar a Deus, experimente cantar e certamente você receberá uma bênção especial no seu coração. Fala o teu Salvador, prostra-te ante mim então, adora o Deus de amor. Noiva minha, almejas o céu, vestes de ouro te darei, tão formosa e fiel, a minha glória levarei.
Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amém. Estamos vendo, vai aparecer agora aqui na tela, uma figura ilustrativa das vestes sacerdotais. Na verdade, aqui é específica do sumo sacerdote. Esta túnica de linho fino, que é apresentada na ilustração, era longa e até os pés. Percebam aqui, toda bordada. O branco do linho, Daniel, era inimitável. Era um tecido especial. E é bom frisar, Sérgio, que cada material desse, tudo é profético. O linho das vestes era um tipo profético, preste atenção, da perfeição e pureza do Senhor Jesus, o Cordeiro imaculado e incontaminado de Deus, aquele que, como homem, nunca se achou nele pecado algum, o que é confirmado por Hebreus 4, verso 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, Jesus, mas sem pecado. Olha o linho fino aqui. Exatamente. Aí está o aspecto profético. E também outro aspecto profético a respeito do linho é que esse material, linho, para ser tecido, precisava passar por um longo processo. Não era de qualquer jeito. Esse processo incluía a decomposição do caule da planta para a separação das fibras, a retirada das fibras das hastes da planta e, claro, a tecelagem em si. E este processo, Sérgio, vamos frisar aqui, é uma profecia notável do Senhor Jesus. Por quê? Porque assim como aquela planta passar por todo esse processo, o Senhor Jesus foi tentado, provado, perseguido e injustiçado, o que culminou com sua morte na cruz e com a sua ressurreição. Glória a Jesus. Já ficava uma parte azul da túnica, que está aqui na tela, está ali a seta mostrando, o manto do éfode era de cor azul, como diz em Êxodo 28, apontando profeticamente, observem, para a divindade do Senhor Jesus, tão destacada no Evangelho de João, como está em João 8, verso 23. Que diz: E dizia-lhes, o Senhor Jesus falou, vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Mostrando o aspecto profético do azul da divindade do Senhor Jesus. Ora, Jesus. Jesus que deixou a eternidade, deixou o céu, a sua glória, e desceu a este mundo para trazer ao homem a salvação, para trazer ao homem a vida eterna. E todo aquele, observem, todo aquele que crê em Jesus, que o aceita como Salvador, vive pela fé em Jesus e é dirigido pelo Espírito Santo, alcança esta salvação, esta eternidade. E na barra deste manto azul, como está aqui na figura ilustrativa da veste do sumo sacerdote, ficavam as campainhas. E ó, exatamente nesta barra aí, do éfode azul. Essas campainhas faziam os sons. O som se ouvia quando o sacerdote estava ministrando no tabernáculo, o que era uma confirmação de que o sacerdote estava vivo e Deus estava se manifestando. quer dizer, aquele som, porque percebam, o sacerdote estava aqui, no caso o sumo sacerdote, ministrando as pessoas do lado de fora. Se o sonido da campainha
era ouvido, o sacerdote está vivo, está lá na presença de Deus. Deus está se manifestando. Ou seja, o sonido das campainhas era uma profecia de um som que veio muitos séculos depois. Amém. Um som como de um vento veemente e impetuoso que encheu a casa daquela pequena igreja no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo foi derramado sobre o homem como cumprimento da promessa do Senhor Jesus. Como está registrado no livro de Atos. Amém. Glória a Deus. E nesta parte, voltando aqui à figura, se encontrava o éfode. Aqui a seta, a indicação, que era feito de ouro. Nós vemos aqui as cores também. Trabalhado em ouro. Todo trabalhado em ouro, na verdade. Pano azul, púrpura, carmesim, linho fino torcido. De uma beleza extraordinária. E essas cores não eram por acaso. As cores dessa peça magnífica nos mostram as características do Senhor Jesus em seu ministério, que são apresentadas, essas características, nos 4 evangelhos. Jesus como rei, como homem, não é? Exatamente. E havia neste éfode as ombreiras, nessa parte dos ombros do sumo sacerdote. Eram notáveis, e diz a palavra de Deus que eram feitas com pedras sardônicas e lavradas nela, registradas, os nomes dos filhos de Israel. Das tribos. Das tribos. Isto é, o sacerdote, o sumo sacerdote, carregava nos ombros os nomes das tribos dos filhos de Israel. Mais um aspecto profético sobre o Senhor Jesus. Extraordinário. Sim, aqui nas ombreiras, os nomes das tribos dos filhos de Israel, carregados sobre os ombros do sumo sacerdote, e o Senhor Jesus, com a sua vida, o seu ministério, a morte, o sangue derramado, a ressurreição, ele traz sobre os seus ombros os nossos nomes, os nomes dos salvos em Jesus, como está registrado em Isaías, capítulo 9, versículo 6. E diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Observe a expressão profética. E o principado está sobre os seus ombros. Não mais os ombros do sumo sacerdote do Velho Testamento. Não. Agora do grande sumo sacerdote, Jesus. E o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe Amém. da Paz. Glória a Jesus. Características maravilhosas do Senhor Jesus que são vividas por todos os crentes, todos aqueles que vivem, exercem o sacerdócio universal. Adjetivos proféticos. Glória a Jesus. Ao redor das vestes ficava o cinto, como estamos vendo na figura ilustrativa, que era feito do mesmo material do éfode e ligava ao corpo do sacerdote. A Bíblia fala que era o cinto de obra de artífice, remetendo ao uso pelo trabalhador, nos falando ser de serviço. Serviço que, na verdade, a profecia, o paralelo profético já indicava o serviço único e perfeito feito pelo Senhor Jesus. Senhor Jesus que, conforme mencionado no livro de Apocalipse, é fiel e é verdadeiro. E João, quando viu Jesus glorificado, ele cita: cinto revestido com cinto de ouro. Amém. O poder da verdade. Glória a Jesus. Já aqui ficava o peitoral, revestindo o corpo aqui Essa peça é gloriosa, né? do sumo sacerdote, revestindo o coração
do sumo sacerdote. Isso estava ligado ao interior e à intimidade do sacerdote, como se fosse, Sérgio, sua casa. Que coisa, hein? Agora, só uma observação. O peitoral também tinha os nomes das tribos, da mesma forma como as ombreiras. Isso fala do amor também. O homem já estava, profeticamente, Sérgio, o meu nome, o seu nome já estava no coração desse sumo sacerdote celestial. Jesus, que se entregou, Deus Pai, diz a Bíblia, nos amou tanto que entregou o seu Filho Jesus. E Jesus, como o grande sumo sacerdote, se entregou por inteiro, foi até a morte, e a morte de cruz, e carrega com ele os nossos nomes. Voltando aqui ao peitoral ainda, uma profecia, você falou da intimidade da casa, sobre a casa eterna, em que habitarão todos aqueles que se fazem sacerdotes, através do Senhor Jesus. É uma casa eterna, que é a santa cidade, a Jerusalém celestial, onde o grande sumo sacerdote, o Senhor Jesus, governará eternamente. Amém. Como está escrito em Apocalipse, capítulo 21, verso 3, que diz: eis aqui, falando da cidade celestial, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Aleluia. E sobre a cabeça do sumo sacerdote, diz a Bíblia, ficava esta peça chamada a mitra. O Senhor Jesus é o cabeça da igreja. E a cabeça coberta significa submissão. Jesus foi submisso Amém. à vontade do Pai. Como ovelha muda, né? Por amor, para a salvação do homem, ele se entregou. A figura da mitra aponta profeticamente para a pessoa do Senhor Jesus, que se fez homem, o mais indigno. Derramou seu sangue, morreu e ressuscitou para a salvação do pecador. E observe, Sérgio, um detalhe. Diz a palavra que havia uma lâmina de ouro sobre essa mitra. Ora, Jesus. Estava escrito santidade ao Senhor. E nós nos lembramos da palavra, que sem santificação ninguém verá o Senhor. Daí a importância, porque a história, esses aspectos históricos, até numa palavra mais contemporânea, de design, tudo isso é muito bonito, é muito belo. Agora, a entrada no profético pelo Espírito Santo é mais notável ainda. É glorioso. As vestes sacerdotais nos apontam para o Senhor Jesus, em toda a sua glória, em todo o seu esplendor, porque ele venceu, ele vive e voltará para buscar a sua igreja. E este estudo nos alerta a vivermos em santidade, servindo ao Senhor na direção do Espírito Santo, aguardando o grande e glorioso dia da volta do Senhor Jesus. Maranata, o Senhor Jesus vem. Amém. Glória a Jesus. O quadro Lições do Manaim tem o seu conteúdo produzido a partir dos seminários e da Escola Bíblica Dominical da Igreja Cristã Maranata. A Escola Bíblica Dominical acontece todos os domingos, às 10 horas da manhã, pelo nosso canal do YouTube. Continue assistindo o programa Anunciando o Evangelho Eterno com os quadros que virão na sequência. Está aparecendo novamente na tela um QR Code. Você pode aproximar a câmera do seu celular deste QR Code e será direcionado para um número do WhatsApp, através do qual poderá nos enviar uma mensagem, uma experiência. Participe
Isto é muito importante para nós. No programa de hoje, deixaremos mais uma pergunta que você pode anotar, tirar uma foto ou simplesmente aproximar a câmera do seu celular do QR Code mostrado agora e a pergunta já lhe será enviada pelo WhatsApp. Está aqui a pergunta. Quais os aspectos proféticos das vestes sacerdotais mencionadas em Êxodo 28, relacionados os aspectos ao ministério do Senhor Jesus? Repetindo, quais os aspectos proféticos das vestes sacerdotais mencionadas em Êxodo 28, relacionados ao ministério do Senhor Jesus? Participe, enviando seu comentário, sua sugestão. A paz do Senhor Jesus a todos. A paz do Senhor. A surdo-cegueira é um quadro que traz limitação a 2 dos 5 sentidos que temos. Conhecemos até alguns irmãos que enfrentam essa situação. Hoje, a doutora Maria Amin vai abordar esse importante tema. A paz do Senhor. O assunto de hoje é sobre surdo-cegueira, provavelmente um tema que poucos têm conhecimento. E é interessante entender que a pessoa que é surdo-cega, ela tem características diferentes de você pegar uma pessoa, as características de um surdo, as características de um cego, somar essas características. Não é assim. O surdo ele tem as suas características, o cego tem as suas e o surdo-cego tem características próprias, específicas, relacionadas à surdo-cegueira. Isso é importante porque as ações de comunicação, de adaptação de material, têm que levar em consideração essas características próprias. E como qualquer deficiência, a surdo-cegueira também tem graus de comprometimento. E esses graus de comprometimento podem afetar tanto o lado visual quanto o auditivo. Ou seja, eu ter uma maior perda visual e uma menor perda auditiva, ou ao contrário. E essas pessoas, elas têm, alguns resíduos visuais e auditivos que eles usam, mas que não são suficientes para a funcionalidade diária. Nem alguns surdos cegos conseguem ler, por exemplo, dependendo da iluminação do local, uma fonte, uma letra, número 18, 20, 22, muito próximo aos olhos, eles conseguem ler, mas isso não quer dizer que eles consigam uma visão suficiente para a sua mobilidade, tanto em casa quanto na rua. E quais são essas pessoas, as características, Quem é esse surdo cego que nós podemos encontrar na igreja ou na nossa comunidade? Tem aquela pessoa que nasce surda e depois ela fica cega. Então, essa pessoa ela já tem uma noção do mundo de uma forma visual. Tem aqueles que nascem cegos, que aprendem a se interagir com o meio, a interagir com as pessoas de uma forma auditiva e depois eles ficam surdos. Tem aquelas pessoas que nascem sem nenhum comprometimento auditivo e visual e por algum motivo ficam surdo-cegas. Um exemplo muito famoso é Helen Keller, que tem a biografia dela tanto em livro quanto em filme, e ela era uma criança que nasceu sem nenhum prejuízo e por uma doença que na época, como foi há muitos anos, não se sabia os diagnósticos, ela ficou surdo-cega. Então existem sim no nosso meio pessoas que acontecem isso. Então, a noção de mundo que elas tinham era a noção de um mundo visual, de um mundo auditivo, e agora elas têm que aprender a viver e a interagir num mundo sem som e sem imagem. E a criança que nasce surdo-cega? Então, ela já nasce tanto com prejuízo visual quanto com prejuízo auditivo. A noção de mundo dessa criança é completamente diferente desses outros perfis que nós vimos. Por quê? Porque ela não tem nenhuma imagem, ela não tem nenhum som para ela ter como uma base
para se relacionar com o mundo. Então, a nossa proposta é falar da criança surdo-cega no terceiro programa. Então, nós temos esse hoje. No próximo, nós falaremos da comunicação que se pode ter com esses perfis, né, de surdos-cegos. E no terceiro, nós falaremos especificamente dessa criança que nasce surdo-cega, né? Então, como nós já dissemos no início, as características da pessoa cega é diferente das características da pessoa surda, que é diferente da forma como o surdo-cego se relaciona com o mundo. Ele vai ter alguma imagem na sua memória, ele vai ter algum som na sua memória, ou ele não tem nenhum som, nenhuma imagem. Então, tudo isso modifica o nosso relacionamento em termos de comunicação, de ensino. As adaptações escolares, elas devem de ser voltadas respeitando essas peculiaridades do surdo-cego, e também na igreja. Quando nós vamos dar assistência ao surdo-cego, nós precisamos saber se ele tem ou não essas lembranças, né, visuais e auditivas, ou se ele nunca teve contato nenhum com elas, porque isso faz a diferença. Então, a paz do Senhor, aguardamos vocês nos próximos programas. Maranata, Jesus breve virá. Dessa vez, vamos aprender a forma facilitada de execução deste louvor para a escaleta, com a professora Janaína. Quero saudar nossos queridos adolescentes, intermediários, crianças, a todos com a paz do Senhor Jesus. Como vocês sabem, temos recebido um grande número de vídeos e testemunhos e aproveitamos para mais uma vez lhe agradecer e dizer que em todos os nossos quadros estaremos apresentando algumas participações. Vamos assistir? João Guilherme Salles Alves, de 6 anos, Vitória, Espírito Santo. Essa é a adolescente Júlia Carvalho, Barra do Piraí, Rio de Janeiro. O adolescente Pedro, de 11 anos, São Bernardo do Campo, São Paulo. Esses são os irmãos Vitor, de 9 anos, e Mateus, de 4 anos, Governador Valadares, Minas Gerais. Os irmãos Tiago, no trompete, Manuela, no violino, Brasília, Distrito Federal. Os irmãos Samuel e Débora, de Joinville, Santa Catarina. Este é o Luiz Felipe, de 10 anos, tocando junto com seu pai, da cidade de São Luís, Maranhão. Que maravilha! Glória a Deus! Na aula passada, a tia comentou que hoje nós estaremos aprendendo de forma facilitada o louvor Maranata, Jesus breve virá, na escaleta.
Já aprendemos a posição das notas Fá e Dó sustenido. E hoje vamos conhecer a partitura. Vamos lá? A nossa partitura é bem parecida com a da flauta doce. O compasso quaternário, 4 tempos para cada compasso. As notas Fá, Dó são sustenidas. E aqui está o dedilhado para facilitar colocar o dedo no lugarzinho correto. Vamos ler as notas? Sol, Sol, Lá, Fá, Mi, Ré. Sol, Sol, Lá, Fá, Mi, Ré. Si, Mi, vai esticar. Ré, Dó, Si, Lá. Agora vamos ver na escaleta. A tia desta vez não vai tocar. Sol, Sol, Lá, Fá, Mi, Ré. Sol, Sol, Lá, Fá, Mi, Ré. Si, Mi, esticou. Ré, Dó, Si, Lá. Vamos contar para tocarmos juntos? Desta vez será devagar. 1, 2, 3, 4. Muito bom! Continue treinando para na próxima aula nós acompanharmos este louvor. Seu instrumento já está pertinho de você? O meu já está, porque agora nós vamos recordar com toda alegria o louvor Pai, Tua Beleza Me Admira. Até a próxima aula e a todos a paz do Senhor Jesus.
Qual a relação profética entre o sacerdote e o altar do holocausto no culto do Velho Testamento? Isso é o que você vai aprender hoje com a professora Letícia Lírio. Nós saudamos a todos, em especial as crianças, intermediários e adolescentes, com a paz do Senhor Jesus. Na aula de hoje, falaremos sobre o sacerdote e o altar dos holocaustos e veremos como o sacerdote agia para que o povo de Israel tivesse os seus pecados perdoados. E veremos o que isso representa para nós nos dias de hoje. Para isso, vamos ler o texto da Palavra de Deus que está projetado no slide. Assim nos diz a palavra do Senhor. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Carta aos Hebreus, capítulo 10, versículos 19 e 20. Quando o povo de Israel foi liberto da escravidão no Egito, eles caminharam longos anos pelo deserto até a Terra Prometida. Neste período, Deus orientou a Moisés que fosse construído o tabernáculo, lugar onde haveria o culto ao Senhor. Mais tarde, o tabernáculo foi substituído pelo templo em Jerusalém, mas a forma de culto permaneceu a mesma, porque era Deus quem tinha revelado todas as coisas. O Senhor escolheu a tribo de Levi, em especial da descendência de Arão, irmão de Moisés, para cuidar das coisas santas, para a realização do culto, e eles eram ali chamados sacerdotes e sumos sacerdotes. Os sacerdotes e sumos sacerdotes eram, assim, intermediários entre o povo e Deus. Isso significava que ninguém se chegava ao Senhor sem passar antes pelo sacerdote. E quando a pessoa chegava no tabernáculo ou no templo, a primeira coisa que ela via era o sacerdote junto ao altar dos holocaustos. Para que servia o altar dos holocaustos? O altar era o local em que o povo vinha para pedir a Deus perdão pelos seus pecados. Acontecia assim: quando alguém do povo pecava e se arrependia daquele erro, ele levava um animal até o sacerdote. Assim, ali ele confessava os seus pecados e o sacerdote sacrificava esse animal no altar dos holocaustos. E dessa forma, a pessoa tinha o seu pecado perdoado. Mas por que será que Deus revelou que aquela ação seria necessária? Sabem por quê? Porque cada animal sacrificado apontava profeticamente para o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Jesus morreu, deu a sua vida, derramou o seu sangue para perdão dos nossos pecados. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando Jesus deu a sua vida por nós, Ele nos abriu um novo e vivo caminho, uma nova forma de nos achegarmos a Deus. Agora, não é mais necessário um sacerdote humano para intermediar nossa relação com o Senhor. É Jesus, o nosso mediador. É Ele quem nos liga ao Pai. E assim podemos entrar diretamente à presença de Deus. Mas será que nós podemos nos achegar diante de Deus de qualquer maneira? Não, somente através do sangue de Jesus é que nós podemos ter acesso ao Pai, porque nós somos falhos, pecadores, e o nosso pecado nos afasta do Senhor. Mas quando nós clamamos pelo sangue de Jesus, lembramos desse sacrifício maravilhoso feito por nós, nós temos acesso direto ao nosso Deus. Assim aprendemos hoje que não precisamos mais de sacrifício de animais, nem de sacerdote humano para nos chegarmos ao nosso Deus. Nós precisamos apenas valorizar o precioso sangue de Jesus, derramado
para perdão dos nossos pecados. Dessa forma, que possamos utilizar esse recurso maravilhoso, o sangue de Jesus, que está à nossa disposição, e assim nos achegarmos ao Senhor, esse Deus maravilhoso que tem prazer em nos abençoar. Que o Senhor possa, sim, abençoar a sua palavra, guardá-la no nosso coração. Nos despedimos de todos com a paz do Senhor Jesus. É teu sangue, meu Senhor Jesus, que garante a nossa comunhão. É teu sangue, meu Senhor Jesus, que nos traz libertação. Por isso vou clamar, e o Senhor vai me purificar, e pronto estarei pra servir na casa do meu rei. Por isso vou clamar, e o Senhor vai me purificar, e pronto estarei pra servir na casa do meu rei. Agora, eu quero falar com você que foi tocado pela mensagem transmitida através desse programa. Gostaria de conhecer ao Senhor Deus, ter uma experiência real com Ele? Temos um canal direto para te atender. Ligue gratuitamente a qualquer hora do dia ou da noite para este número, 0800 707 3076. Este é um número exclusivo para atender aqueles que ainda não são membros da Igreja Cristã Maranata e que precisam de uma palavra da parte do Senhor e até mesmo de uma oração. E você também pode nos seguir no Instagram e no Facebook e acessar os sites da Igreja Cristã Maranata e da Rádio Manaim, baixar os aplicativos gratuitamente, navegar por eles e conhecer muito mais sobre nós e nossas plataformas digitais. E você ainda pode acompanhar a nossa agenda semanal, publicada todas as segundas-feiras nas nossas redes sociais. No aplicativo da Rádio Manaim, você ainda ouve louvores 24 horas por dia e pode assistir e compartilhar os podcasts de mensagens. E assim, estamos chegando ao fim dessa edição do programa da Igreja Cristã Maranata, anunciando o Evangelho Eterno. E não esqueça, todos os domingos às 10 horas da manhã no nosso canal no YouTube, você assiste a Escola Bíblica Dominical da Igreja Cristã Maranata. E na semana que vem, se o Senhor permitir, estaremos juntos mais uma vez neste horário, com mais uma edição do programa da Igreja Cristã Maranata, anunciando o Evangelho Eterno. Maranata, o Senhor Jesus vem!